Olá! A gente vai embarcar agora numa das histórias mais complexas e fascinantes da humanidade. É uma narrativa que mistura fé, exílio e um retorno que, sem exagero, ajudou a moldar o mundo que a gente conhece hoje. E essa frase faz todo sentido, né? Para entender a origem de tudo, a gente precisa olhar para onde o próprio povo judeu registrou sua fundação. A Bíblia, e principalmente a Torá, não é só um livro sagrado, mas a verdadeira espinha dorsal da identidade de uma nação. Bom, para a gente não se perder nessa jornada de milênios, a gente dividiu essa análise em 4 grandes capítulos. Vamos lá, desde a promessa feita a um patriarca até a realidade super complexa dos dias de hoje. Ok, vamos começar pelo começo de tudo. As histórias épicas, aquelas que formam a base da conexão de um povo com uma terra muito específica. A narrativa bíblica é uma verdadeira saga. Pensa só, tudo começa com Abraão e a promessa de uma terra e uma descendência enorme. Séculos se passam e essa promessa ganha corpo com Moisés, que tira os hebreus do Egito e lhes dá a lei, a Torá. O auge vem com o rei Davi, o cara que unifica as tribos e transforma Jerusalém no coração do reino. E para coroar tudo, seu filho Salomão constrói o majestoso primeiro templo. Só que esse apogeu foi curto. Depois da morte de Salomão, por uma mistura de briga política e disputa por impostos, o reino se parte no meio. E essa divisão não foi só política não, hein? Ela enfraqueceu todo mundo, deixando a nação super vulnerável aos grandes impérios que estavam crescendo ao redor. E agora, a história muda de tom. A gente entra num longo período de conquistas, destruição e muitos séculos de vida longe da terra ancestral. A partir daí, é como se a campainha não parasse de tocar. Um império atrás do outro. Primeiro os babilônios, que chegam e destroem o templo de Salomão. Depois vêm os persas, que até permitem um retorno. Em seguida os gregos, e por fim o poder esmagador de Roma, que ia mudar as regras do jogo para sempre. O ponto de virada total acontece no ano 70 d.C. Depois de uma grande revolta, os romanos vão lá e destroem Jerusalém e o segundo templo. Esse evento foi uma catástrofe e marca o início do que a gente chama de diáspora em massa, a dispersão que definiu a vida judaica por quase 2000 anos. Vivendo espalhados, principalmente pela Europa, os judeus formaram comunidades bem distintas. As duas principais foram os sefarditas, ali na Península Ibérica, e os ashkenazim, mais na Europa Central e Oriental. Cada grupo com suas próprias tradições, sua cultura, sua história. E essa vida na diáspora, ainda mais na Europa cristã, foi marcada por uma perseguição quase sem fim. Por séculos, as comunidades judaicas tiveram que viver em guetos, sofreram ataques violentíssimos, os chamados pogroms, e em vários momentos foram simplesmente expulsos de países inteiros. Essa longa história de antissemitismo chegou ao seu ponto mais aterrorizante no século XX. 6 milhões de judeus, isso era 2/3 da população judaica da Europa, foram sistematicamente assassinados pelo regime nazista no Holocausto. E é importante entender que isso não aconteceu do nada. Foi um processo frio, metódico. Começou com leis que excluíam as pessoas, depois passou para violência aberta na rua e, por fim, culminou no horror industrializado do extermínio em massa. Diante de um trauma desse tamanho, um trauma inimaginável, um movimento que já existia ganhou uma força e uma urgência gigantesca, a ideia de criar um lar nacional judaico. Esse movimento era o sionismo. Ele nasceu no finalzinho do século XIX e a ideia central era que, depois de séculos e séculos de perseguição, o único jeito de garantir a segurança do povo judeu era ter um Estado próprio na sua terra ancestral. Depois da Segunda Guerra, o mundo tentou dar uma resposta. Em 1947, a ONU veio com um plano: dividir a terra, que na época estava sob controle britânico, em 2 estados, um judeu e um árabe. E Jerusalém ficaria sob controle internacional. A liderança judaica topou o plano. Já muitos líderes árabes não. A partir daí, tudo aconteceu muito rápido. Em 14 de maio de 1948, Israel declarou independência. No dia seguinte, uma aliança de países árabes vizinhos invadiu. E aí começou uma guerra que tem 2 nomes. Para os israelenses, é a Guerra da Independência. Para os palestinos, virou a Nakba, a catástrofe, que resultou na fuga de centenas de milhares de refugiados. E isso nos leva à nossa última parte, que é entender como a fundação do Estado deu início a um ciclo de conflitos que, na verdade, define a região até hoje. De 1948 para cá, a região viu várias guerras de grande escala. Cada uma deixou uma marca,
mas a Guerra dos 6 Dias, em 67, talvez tenha sido a que mais mudou o cenário. Em menos de uma semana, Israel ocupou a Cisjordânia, a faixa de Gaza, as colinas de Golã e o Sinai, redesenhando completamente o mapa e dando início a décadas de uma ocupação militar. E no coração de tudo, de toda essa disputa, está Jerusalém. É incrível parar para pensar na sobreposição de histórias sagradas nesse lugar. Para o judaísmo, é o local dos templos. O ponto mais sagrado é o Muro das Lamentações. Para o cristianismo, é onde Jesus foi crucificado e ressuscitou. E para o islamismo, é de onde o profeta Maomé subiu aos céus. 3 religiões gigantes com seu epicentro no mesmo lugar. Então, o ponto central é este. A gente está olhando para uma história que é totalmente definida pela fé, marcada por traumas gigantescos como a diáspora e o Holocausto, e que vive em cima de narrativas completamente opostas sobre o mesmo pedacinho de terra. E tudo isso nos deixa com uma pergunta fundamental. A pergunta que paira sobre essa história há décadas, né? É um desafio gigantesco que resume um dos conflitos mais antigos e complicados do nosso tempo.